Lembra daquelas imagens do campo do CFA lá do Natel em Cotia? Bom, o responsável por cuidar aí da manutenção do gramado foi afastado e trata-se do engenheiro civil de formação Paulo César Pires Duran. Ele foi indicado pelo ex-diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte. Aliás, Paulo César Duran é sobrinho do Belmonte. Tá tudo em família lá, né, rapaziada? Ainda não houve demissão até o momento, né? Ele só foi afastado. O GE afirma que há uma possibilidade dele ser realocado para o Morumbi, o que seria um completo absurdo, mas deixa claro também a possibilidade de demissão de Paulo César Duran. Recentemente, a RIMACIS ordenou uma varredura no clube em busca de conflito de interesses e relações parentais, tá? Mas o afastamento de Paulo César, ele se deu após a saída do Belmonte, né? Então não foi por conta disso apenas, tá, rapaziada? Vale ressaltar isso. Pra você, o Paulo César Duran tem que ser realocado pro Morumbi pra cuidar do gramado do Morumbi, deixar igual deixou o do CFA lá do Natel, ou tem que ser demitido? Comente aqui abaixo. E é sobrinho do Belmonte, tá? E as negociações pela chegada da Unimed ao São Paulo continuam a todo vapor. Todos sabem que é para estampar a barra traseira da camisa tricolor, né? Lugar que ocupava ali a Blue Saúde. O que faltava, né, era detalhes sobre valores, que a gente quer saber de valores, quanto que o São Paulo vai embolsar, né? E a gente soube ali recentemente, através do jornalista Alexander Vieira, que a Unimed pagará cerca de 15 milhões de reais pelo contrato com o São Paulo, valor um pouco maior do que a Blue Saúde pagava pelo mesmo espaço, que era de 12 milhões de reais. As conversas com a Unimed estão avançadas, próxima de um acerto em definitivo, né? O tempo de contrato ainda não foi revelado, mas não deve ser tão longo não, até mesmo pelo valor, né? O que você acha desse valor aí? 15 milhões de reais pela barra traseira é uma boa? Você acha justo? Tá de bom tamanho? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero baseada. Em entrevista ao All Sport, o RIMACIS foi gigante, disse o seguinte, abre aspas: não tenho compromisso com um erro ou mal feito de nenhuma ordem. Pouco importa se a pessoa em questão tem meu sangue ou não. A Cristina é maior de idade, tem seu próprio CPF e deve responder pelos seus atos. Durante minha gestão, minha maior missão é ter tolerância zero com qualquer atitude eticamente reprovável. Isso vale para todos, até mesmo para minha filha, fecha aspas. Percebeu a diferença da conduta, da atitude do RIMACIS para Júlio Casares? Simples, Macis quer apuração rápida, tolerância zero, até mesmo para uma pessoa do seu sangue, para a própria filha. Já o Casares e sua turma querem ali e seguem tentando se livrar e livrar seus comparsas, né? O Casares, por exemplo, sabia da questão ali dos camarotes há um ano atrás e ficou caladinho. A RIMACIS ainda revelou que foi chantageado e disse mais, abre aspas, reafirmo que só soube do caso há poucos dias e que foi também chantageado para que o caso não viesse à tona, mas aparentemente não me conhecem. Aqui tem um homem íntegro, que tem como único intuito passar o São Paulo Futebol Clube a limpo, custe o que custar e doa a quem doer, fecha aspas, tá? Mais uma atitude gigantesca do RIMACIS, parabéns pela atitude, apesar do erro que ele cometeu em relação à torcida PCD, a Amanda Nunes, foi um erro e eu já critiquei aqui esse erro pontual dele, mas nessa atitude em relação ao camarote, em relação à sua própria filha, ele mandou bem demais, cara, mandou bem demais. Lembra que eu falei pra vocês ontem, eu acho que o Casares tinha desativado suas redes sociais? Era tudo uma estratégia, gente. Mais uma vez a turma do Casares quer dar o golpe no São Paulo. A estratégia é simples, usar essa questão da filha do Macis para tentar livrar Douglas Schwartzman e Mara Casares da expulsão do quadro social do clube. Tudo isso é estratégico, mas eles mal sabiam a postura íntegra que o RIMACIS teria nessa situação, a atitude de gente do bem. Mas como a gestão Casares, a turma do Casares, são um bando de podres, porcos, golpistas, eles não sabem o que é isso, eles não entendem a atitude do Macis, se deram mal, né, e vão se dar mal com toda certeza, e eu espero que se deem mal, né, eu espero que pessoas de bem que tá lá dentro do São Paulo, porque existem, são poucas, mas existem, consigam barrar, e se não barrar, que a torcida faça barulho, faça pressão, vá pra cima e não deixe passar impune, tá, rapaziada? A RIMACIS não teme ser empichado ou afastado, ele quer fazer a limpa no São Paulo, é claro que fazer tudo isso, ter
manter essa postura lhe geraria inimigos no clube, né? Mas que ele continue assim e que a torcida do São Paulo continue cobrando fortemente, fiscalizando e pedindo a expulsão de Mara e Douglas Schwartzman. E mais, que nunca esqueça dos nomes que estão tentando livrar a barra da Mara, livrar a barra do Douglas, do Dedé. O Tem Aires é o principal e tem apoio do José Eduardo Mesquita Pimenta, tem apoio ali de Marcelo Pupo, Serafim e vários outros conselheiros. Então vamos pegar esses caras, destrinchar limpo os nomes deles e continuar cobrando, óbvio, de forma pacífica, tá, rapaziada? Mais forte, veemente, beleza? Enfim. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Foi feito um pedido aí, né, após alguns áudios incriminatórios sobre a filha do presidente, e ele já deu uma declaração, já não aliviou nem para a filha dele, falou que se tiver errado não vai ter perdão, que vai ser investigado, que vai ser apurado, que falou que foi pego de surpresa com essas informações, mas que tudo será apurado e esclarecido. Ele também disse aí que chegou a ser aí até ameaçado, né, lá dentro do São Paulo, mas que falou, o meu interesse é somente o São Paulo Futebol Clube. Doa a quem doer, eu sou um homem íntegro. Obviamente já falando, né, para outras pessoas aí que estão tentando derrubar ele, e cá entre nós, isso aí tá com um cheirinho de golpe, né? E lá na votação, no Conselho Deliberativo, muitos torcedores inclusive foram protestar, apoiaram bastante o Harry Maciço, xingaram muito o Tem Aires, que para mim é outro que tem que sair do São Paulo. Já saiu Casares, já saiu Carlos Magno, mas tem muita gente da Corja que ainda tem que sair. Amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa explicando para vocês como é que vai ficar essa situação. Harry Maciço vai ficar no São Paulo, não vai ficar? Esse ano tem eleição para presidente, como é que está essa situação? A gente vai explicar para vocês, mas hoje, já adiantando que teve sim essa votação aí, teve essa reunião, melhor dizendo, lá no Conselho Deliberativo, que o próprio presidente participou, o Leco, ex-presidente do São Paulo, o Tem Aires, que foi quem fez o pedido. Tem muita coisa errada dentro do São Paulo, né? A começar pelo Douglas, né? O Douglas Schwartzman lá, que quando foi para ser feito lá a situação do áudio, né, que ele falou assim, todo mundo ganhou, e aí ele mesmo incriminou as pessoas dizendo que não era certo o que eles fizeram de divulgar os áudios, ou seja, ele que pegou o dinheiro do São Paulo não tá errado, mas quem divulgou os áudios mostrando que o que ele estava fazendo era errado, na visão dele é quem de fato está equivocado. Então é realmente o poste aí mijando no cachorro no São Paulo, as situações estão completamente invertidas e a gente tem que tirar, nem que seja na marra, na raiz, todo o problema que está lá dentro. E o nosso presidente, pelo menos, vem se mostrando muito homem, tá batendo no peito e tá mostrando aí que o que ele de fato quer é o bem do São Paulo, que continue assim, que não se corrompa lá dentro. Harry Maciço, estamos com vocês. Tem mais de 20 milhões de torcedores que estão ao seu lado. Tomara que esse homem continue pelo caminho do bem no São Paulo Futebol Clube. Beleza, galera? Tivemos aí hoje também nas redes sociais o anúncio da renovação do contrato do Luciano até 2028. Ele que já soma 105 gols com essa camisa, já soma 3 títulos, fez o gol do título do Campeonato Paulista em 2021, que tirou o São Paulo de uma fila de quase 10 anos, foi campeão da Copa do Brasil em 2023, foi campeão da Supercopa em 2024, sendo muito importante em todos esses momentos. Jogador decisivo, que faz gol em clássico, que faz gol em mata-mata, que faz gols em momentos importantes, já soma 3 gols nesta temporada, além de assistência, jogador extremamente importante. Então, essa renovação do Luciano, eu aprovei demais, contrato até 2028, atingindo algumas metas, esse contrato será até 2029, e o Luciano disse no próprio vídeo de divulgação, né, que essa união pode ser para sempre, né? Então, será que o Luciano está pensando depois em ser um técnico do São Paulo? Será que ele vai ser diretor do São Paulo quando ele se aposentar, né? Então, isso aí ficou nas entrelinhas e o torcedor começou também a se agitar bastante, mas o contrato está renovado e para mim é excelente. Apesar do que ele fez no último jogo ali naquele momento contra a Ponte Preta, né? É um jogador que, mano, não tem nem palavras, né? Antes mesmo daquele gol perdido, ele tinha dado assistência pro Lucas Ramon. No outro jogo, ele tinha dado assistência pro Caleri contra o Grêmio. Aí ele fez gol contra o Santos, fez gol contra o Flamengo, fez gol da vitória contra o São Bernardo, sofreu pênalti contra o Primavera, iniciou a jogada do primeiro gol
contra o Primavera, ele vem sendo extremamente decisivo nesse ano de 2026, né? Ele tá sendo igual o Vinho, né? Tá ficando mais velho e tá melhorando, tá sendo mais maduro. Errou naquele gol muito, a gente criticou, mas nos próximos jogos eu tenho certeza que ele vai voltar a ser decisivo. E por que não sonhar com um gol da vitória contra o Bragantino amanhã, justamente com o gol do Luciano? Por que não, né, rapaziada? Ou com o gol do Caleri, que fez gol nos 4 últimos jogos do São Paulo. O Lucas Moura também vem crescendo de rendimento. Então, é um momento importante para esses jogadores do São Paulo e a gente fica com essa dúvida, né? Eu quero perguntar aqui para vocês, já é considerado o Luciano um ídolo do São Paulo? Nesta última década é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador, né? Se a gente for pegar de 2020 para cá, para mim, o Luciano está com certeza no top 3, se não for o melhor jogador da nossa equipe, né? Um jogador extremamente importante, né? Um jogador que sempre está aí. Se a gente for pegar os principais jogadores, quem são os principais jogadores hoje do nosso elenco? Caleri, que vem sofrendo com lesões, tá voltando agora em 2026, mas em 2025, naquele pior momento que o São Paulo estava passando, o Caleri machucado. Lucas machucado, Arboleda vira e mexe com problemas extracampo, mas quem sempre está lá quando os principais jogadores estão ou quando os principais jogadores não estão? Quando o São Paulo classifica ou quando o São Paulo é eliminado? O Luciano sempre está à disposição. Vocês lembram de algum problema físico que o Luciano teve que o tirou de 3, 4, 5 jogos consecutivos? É difícil lembrar, isso se teve. O Luciano sempre está aí. Ele pode ficar no banco, mas isso aí é por opção técnica. Pode passar por alguns jogos ruins, acontece com qualquer jogador, mas ele sempre está lá. Quando o Caleri, quando o Lucas, quando a Arboleda, quando esses jogadores não estão, o Luciano está lá. Ele sempre está lá. E é um jogador que com certeza tem o carinho do torcedor são paulino. Beleza, rapaziada? Então deixa aí nos comentários se você considera o Luciano um ídolo da nossa equipe. E agora a gente vai falar do Mirassol 2026, né? O São Paulo está tentando se transformar no Mirassol de 2025, trazendo para a versão 2026, né, rapaziada? Por quê? Sempre pergunto. Primeiramente, trouxe Danielzinho, que virou titular, trouxe Lucas Ramon, que virou titular, se interessou e enviou proposta aí pelo Negueba, se interessou pelo Alisson e agora tem um novo jogador no radar do São Paulo. Só para contextualizar, na última entrevista coletiva, o Crespo, mesmo com a chegada do Cauli, ele falou, olha, a gente ainda está procurando um volante, um jogador para essa função, porque é uma temporada que vai ser muito exigida dos jogadores, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente já tem Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro acontecendo simultaneamente. Nesse meio de semana começou o Libertadores, começou o Copa do Brasil, então tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Aí teve Recopa, aí tem Jogo do Brasil, cada time tá jogando uma competição. Então, os clubes, não só o São Paulo, tem que ter um elenco recheado de peças, porque uma suspensão, uma convocação, uma lesão, vai ter que ter outro jogador para chegar ali e tomar conta da posição. Então o Crespo falou, olha, a gente ainda está buscando um volante no mercado e o nome do José Aldo, um volante da equipe do Mirassol que jogou todos os jogos da equipe no ano, foi aí colocado na mesa do São Paulo. Ele tem 10 partidas em 2026 e já soma 2 participações em gols. Isso, para um volante, são números interessantes, né? Porque se a gente for falar assim, 2 participações em gols em 10 partidas para um volante, são números aí realmente razoáveis, né? O jogador nessas 3 partidas do Campeonato Brasileiro já soma uma assistência e fez um gol no Campeonato Paulista, né? Em 7 das 8 partidas que o Mirassol esteve em campo, né? Um jogador de 27 anos que na última temporada estava emprestado ao Mirassol pela equipe do Ituano e neste ano ele acabou ficando de maneira definitiva. É um jogador que ele é um motorzinho ali no meio de campo, aí você pode falar, Alemão, é estilo o Danielzinho? É um pouquinho mais parecido, só que ele é um pouquinho mais alto, né? Então ele tem um pouco mais de porte físico, né? O Danielzinho é muito baixo, é aquele jogador, é aquela formiguinha que tá ali correndo, de fato, o campo inteiro. E o Danielzinho é um jogador que eu, sinceramente, a minha opinião, que eu vejo mais de recuperação de jogadas. Ele vai, ele corre e marca muito, e depois ele vai ali construindo mais um jogo curto. O José Aldo, ele já é um jogador um pouquinho mais refinado tecnicamente, que acha um lançamento, que acha um passe, que acha uma jogada, né? Então tem essa parte física e esse jogo um pouquinho mais longo, né, rapaziada? Danielzinho é mais aquele jogo curto. Essa é a característica que eu enxergo nos dois, que eu assisto nos dois. Ele já foi importante em 2025 e vem sendo importante em 2026 pela equipe do Mirassol, né? Então São Paulo tá de olho em praticamente todo o elenco aí da equipe que fez um sucesso
extremamente assim alto, né, em 2025. O São Paulo está querendo repetir com peças fundamentais nesse ano de 2026. Então, o José Aldo é um jogador que também está no radar do Santos, tá bom, galera? Isso é importante a gente frisar. Ele também está no radar do Santos, que tinha tido uma conversa inicial com o jogador, até chegou a se aproximar de uma contratação nesses últimos dias, né? Mas o Santos acabou fechando com outro jogador, fugiu o nome agora, um jogador uruguaio, e agora o José Aldo tá aí também no radar do São Paulo. Então deixa aí nos comentários se você conhece o jogador. Eu conheço ele desde a época do Ituano, né? Acabou jogando bem também no Mirassol, e para mim é um jogador que tá pronto, né? 27 anos, eu acho que ele tá pronto para vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você aceitaria ou não. E para a gente passar de página, Gabriel Sá, mais uma informação importante que você traz também no UOL, com relação a esse cara da direita, e que está na foto na tela, Márcio Carlo Magno, ex-CEO, né? CEO por curtíssimo tempo do São Paulo Futebol Clube. CEO do LinkedIn atualizado, né? Cargo espetacular do nosso Márcio Carlo Magno, chegou a ser superintendente geral e fechou seu ciclo no São Paulo como CEO do clube, e que recebeu um valor bacana aí pela rescisão e pela demissão, né, Gabi? Exatamente, informação que eu trouxe no UOL, que o Márcio optou por não comentar publicamente, né, falou que não daria nenhum posicionamento, é que o Márcio recebeu 500 mil reais, né, cerca de 500 mil reais, em um pagamento à vista, pagamento único que foi feito pela sua rescisão contratual. O Massis, ele tentou parcelar esse valor em 4 vezes, ele pediu compreensão, né, porque é um acordo trabalhista, que aí, pela lei trabalhista, você tem que pagar de fato, mas ele tentou parcelar por entender que era algo realmente muito oneroso para o clube, mas ele exigiu o pagamento à vista e foi feito o pagamento à vista, então é de 500 mil reais ao Márcio Carlo Magno, R$500 mil aí de acordo de, enfim, saída junto ao São Paulo. Ele era um dos maiores salários da gestão Casares, né, desses cargos ali de direção, CEO do clube, o superintendente geral, e aí, cara, a gente tem que considerar que ele foi embora também Zé Eduardo Martins e o próprio Muricy Ramalho, vindo Rafinha e tudo mais, que foi a única reposição, também o Felipe Spíndola ali, que foi alocado para comunicação. Tem uma estimativa de que o São Paulo ele vai ter uma economia de 4 milhões anuais. 4 milhões anuais até o fim desse ano, então vai ser a economia prevista, pouco mais ali de 330 mil por mês, né? Vai ser a economia prevista com essas 3 saídas, que são as 3 saídas ali de, enfim, diretores, né? O Dedé é um cara que não tinha salário, então é algo que não entra na conta, e tem um outro cara que foi também indicado pelo Márcio, que está de saída, que é o Assayag, Moisés Assayag, ele que fez também toda a intermediação da questão da Galápagos, e esse também tinha um alto salário, que a gente vai detalhar também aí posteriormente no UOL, essa saída do Assayag. Mas coisas ali para a gente observar, tentaram parcelamento, mas caiu à vista a multa de 500 mil reais ao Márcio Carlo Magno. E aí uma informação interessante que eu trouxe no UOL também, que foi alvo de um certo questionamento dos envolvidos, mas eu mantenho minha apuração de cabo a rabo, né, porque essa história não foi tirada da minha cabeça, ela foi confirmada com muitas pessoas. Houve um papo nas últimas horas, teve ali uma reunião, um papo, entre o Outen Aires e o Márcio Carlo Magno. E o Outen, ele está ali articulando uma candidatura política, ele está articulando para ser o próximo presidente do São Paulo. O Márcio Carlo Magno teve uma reunião com o Outen e teve uma reunião com o Zé Eduardo Martins, que é o ex-diretor de comunicação do São Paulo. Esteve reunido com esses dois nos últimos dias, essa é a minha apuração. E existe uma ideia preliminar ainda de que caso o Outen venha a ser presidente do São Paulo, venha a ter cargo no São Paulo, o Márcio volta a ter uma atuação ativa na gestão do clube. Então é algo que eles estão conversando, porque o Márcio, querendo ou não, ainda exerce uma influência grande ali em um grupo de conselheiros. Então é algo que é importante para o Outen, caso queira vir a ser presidente, estar perto do Márcio. Essa é a avaliação de algumas pessoas, Boni. São tantos detalhes, são tantas coisas, começando pela economia de 4 milhões aí no total que o nosso Gabriel Sá trouxe com as saídas que promoveu o presidente Massis. O Márcio Carlo Magno recebendo 500 mil reais à vista por conta dessa rescisão. Ele sabe, ele foi superintendente geral, né? Nesses últimos meses foi até CEO, pelo menos a nomenclatura que colocou o ex-presidente Casares. Então ele sabe a situação que vive o São Paulo. O Massis tentou parcelar, ele não quis receber todos os seus 500 mil à vista. E agora a informação que traz o Gabi também, que claro, a gente confia completamente na apuração do Gabriel Sá sobre essa possível articulação política aí também com o Outen Aires. É muita gente, né, Chacon, que realmente se preocupa e ama o São Paulo Futebol Clube, é um negócio impressionante. E aí eu fico pensando, acho que realmente é um dinheiro que vale a pena, né, pagar para o Carlos Magno, porque vai ser muito difícil dele se recolocar no mercado de CEOs, de grandes gestores, porque passou 20 anos aí dentro do São Paulo, né, desde diretor do futebol social, mandando lá o clube social, né? Passando por várias funções dentro do São Paulo, até chegar ao merecido cargo de CEO
do São Paulo Futebol Clube, o cara jogando de Chacon? Um currículo extenso, vasto, né? Também trabalhou no mercado de suplementos, né? Que falou, tá no LinkedIn, ele só não contou que é vendendo suplemento, né? Não foi sendo CEO da Growth, da Intermédica, né? Não é isso, não. Era vendendo suplemento até onde correu a informação, né? Não sei se o Gabriel Sá tem a informação dele ter sido CEO, algo diferente, né? Cara, tem pouquíssima informação da atuação profissional do Márcio previamente ao clube, né? Porque ele tem 20 anos de São Paulo, foi assessor da presidência, foi ali já conselheiro, teve cargo já no futebol social, e aí até onde consta também, quem fez a ponte para que o Márcio passasse a ser uma figura importante na política foi o Carlos Belmonte na época. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que são gastos, que não são bons. Esse daí eu acho que até é um gasto bom, cara, pra você se livrar de vez de qualquer problema. Acho que até é um gasto bom para você, sabe, não ter mais nenhum vínculo com esse cara. E seria bom com os outros também, né, com esses conselheiros consultivos. É que isso daí não dá para tirar, né, tão fácil assim, não é só pagar a rescisão, não é um contrato trabalhista, né. Mas é o amor, né, o amor fez com que... Ele amou tanto São Paulo por 20 anos, ele tinha tanto carinho pelo São Paulo, né, nesses 20 anos, que ele não... Ele falou, putz, eu mereço esses 500 mil à vista. Eu sei que vai atrapalhar o São Paulo, mas eu mereço esses 500 mil à vista, né? Por amor ao São Paulo, que certamente o Carlos Magno tem. Assim, cara, é mais um caso que não surpreende, mais um caso que é completamente comum no São Paulo e que precisa ser expurgado. Todo tipo de pessoa que fica ali preso igual um carrapato nas pernas do São Paulo, entendeu? E fica atrasando a progressão do clube, né? Esse é mais um dos exemplos, Boni. Mais um dos exemplos. A gente não... Você vergonha na cara. O Cauli treinou com o Crespo, né? O Cauli conseguiu treinar. Parabéns, Caulizão. Treinou, já chegou jogando bola e o São Paulo Crespo tá estudando como colocar o Cauli nesse time. Então é meio que seguro e certo que o Cauli vai começar a entrar nos segundos tempos aí dos jogos, porque o cara realmente destoa, o cara realmente joga mais do que todo mundo. No São Paulo é um Lucas Moura ali, joga mais que ele, mas ele pode fazer a meia papel que o São Paulo não tinha até a chegada do Cauli. Muito bem-vindo, então. Vai ser o primeiro jogo, vai ser muito bacana. O Crespo, nesse treino aí, ele colocou pro time do São Paulo pra treinar também a molecada da equipe de base. Treinou a princípio com o time que era o titular, que é esse time que vem jogando, né? Com todo mundo, não precisa nem lembrar do time. Mas são 2 zagueiros e o Arboleda por enquanto fora, que é Alan Franco e o Sabino. Aí tem os laterais, os óbvios, Lucas Ramon e o Enzo Dias, Rafael, e aí você tem o meio campo ali com o Bobadilha e o Sidorf Davids. Não é Sidorf Davids. Como é que chama? Kanté e Pogba. Não é Kanté e Pogba. É Danielzinho e Marcos Antônio. Lembrei, é melhor que Kanté e Pogba. Calma. Danielzinho e Marcos Antônio, realmente, que maravilha. Bobadilha voltando, e aí tem na frente ali Lucas Moura, Luciano e Caleri. Um timaço que tem o Cauli pra entrar. O Ferreirinha não tá pronto ainda. O Ferreirinha, ele teve um lance que... Ele teve um controle de carga porque ele sentiu uma situação na perna ali que acabou virando um edema, não é lesão, mas ele continua controlando carga. Então no treino que teve de agora, o Ferreirinha ele não participou do treino, ele ficou junto com o André Silva naquela transição para voltar pro campo. É muito provável que na semana que vem, depois desse jogo com o Red Bull, tenhamos Ferreirinha e André Silva no ataque do São Paulo. Mas já falo do André Silva já, tem coisa pra falar sobre ele. Que coisa da hora de ver, hein? Não tem Dineno, não tem Rigoni com o Dineno. Pensou? Você podia estar jogando hoje com o Tapa e Dineno. Vai jogar André Silva e Ferreirinha, o time vira classe A demais. Meteu um Ferreirinha, André Silva e Cauli é time pra brigar títulos. Tá maluco. Então, Ferreirinha, seja muito bem-vindo de volta aí, que volte logo. E deixa eu falar uma coisa que é muito interessante. O Crespo, quando coloca essa molecada da base pra poder compor o elenco, ele coloca lá Jordan, Negruti, Matheus Ferreira, caras que estão compondo agora o time principal do Crespo e que ele tá escolhendo quem utilizar. Você percebeu que eu falei Negruti, Matheus Ferreira e Jordan. O que esses caras têm em comum? Eles são volantes. Porque o São Paulo, quando eu falo de Sidorf Davids aí, que é o Danielzinho e o Marcos Antônio, nós temos que ter substituto pra esses caras. Os caras mudaram o curso da realidade do São Paulo. Eles pegaram um São Paulo desfacelado, desmantelado ali, que tomou goleada do Mirassol, e esses 2 caras começaram a ganhar de Flamengo, ganhar de Grêmio, colocando o Grêmio dentro do bolso, né? Então mudou demais. O Danielzinho e o Marcos Antônio, eles mudaram demais o São Paulo. O Lucas Moura, Caleri e Luciano sempre estiveram lá. Claro que chegou aí um Lucas Ramon, que também destoa, joga demais, mas a verdade é que quem mudou o São Paulo, a verdade mesmo, é o Danielzinho e o Marcos Antônio. Mudaram, viraram de ponta cabeça. Mudaram 100% melhor, né? Mudou muito. Então, quando esses caras não estiverem mais, ou Deus me livre e guarde um desses se machucar, ou Deus me livre um desses for vendido, como é que vai fazer? Vai perder o São Paulo? Tá ganhando, tá brigando o título brasileiro, perde o Marcos Antônio, você briga pra não cair? Não pode um time viver nessa gangorra, nessa montanha russa, né? O Marcos Antônio, ele tem que ter um reserva. O Danielzinho tem que ter um reserva. Então o trampo do Crespo hoje não é só achar um espaço pro Cauli. Não é só descobrir se o Lucas Moura é meia ou ponta. Não, o trampo dele é
sem dinheiro, com o Matheus Ferreira, com o Negruti, com o Jordan e mais alguns outros. Tem que descobrir ali quem que vai, tem que fazer os caras jogarem no lugar de Danielzinho e Marcos Antônio para ter esse rodízio e os caras conseguirem descansar. É muito difícil, não é simples não, ninguém consegue perder Danielzinho e Marcos Antônio hoje e suprir, repor a altura. Não vai ter, mas se os caras conseguirem jogar na base, nós já temos ali um plano B muito bem desenhado. O Crespo então tá com esse trabalho, essa missão na mão, vai ficar bem bacana se ele conseguir. E aí o São Paulo Futebol Clube, ele tem o Lucas Ramon, que chegou agora e ele realmente destruiu, né, cara? O cara chegou jogando muito e ele foi um dos caras que ganhou todos os como é que chama? Aqueles indicadores físicos. Sabe os indicadores físicos? Que são aquelas métricas que quando você corre, fala, esse aqui corre mais, esse aqui tem não sei o quê. Que eu falei mais cedo que o Belletti ganhava todos os indicadores físicos no São Paulo e começou a perder quando veio o Júlio Batista. O Belletti, pra quem não se lembra, ele era tecnicamente meio fraco, mas ele era um motor correndo, era impressionante de ver. E o Júlio Batista, ele era um touro, né? Parecia o Hulk, sabe o Hulk aí do Atlético? Ele parecia o Hulk fisicamente, era um tanque, um Adriano Imperador. Você via o cara fisicamente absurdo, musculoso e tal, e começou a ganhar os indicadores físicos. E o Belletti brilhou na Europa, o Júlio Batista brilhou na Europa. Essa parte física é importante. Quem começa a ganhar os indicadores físicos agora é o Lucas Ramon. Ele chega mais forte que os outros, chega correndo mais e ganhando. É muito top. Só que, no último jogo, ele não correu mais do que 2 caras. Danielzinho, o que tá tudo bem, né? Você vê 2 caras que vieram do Mirassol e são impressionantes. Então, o Danielzinho ganhar dele não é surpresa nenhuma. É surpresa porque o São Paulo era um time molenga. Agora, você vê o Lucas Ramon chegando mais rápido que todo mundo. Você fala, poxa, como éramos molenga? Não tínhamos um Lucas Ramon. Aí ele perde pro Danielzinho. Você fala, tá aí, ó. O problema do São Paulo era físico. Era um preparo físico nojento. Tanto que os mais que correm, os mais fortes do São Paulo vieram do Mirassol. Então, é um motivo de vergonha pra gestão passada e um motivo de alerta pra gestão futura. Mas um cara correu mais do que o Lucas Ramon, aí o Danielzinho, né, chamado Pablo Maia. Pablo Maia que vem com uma clara debilitação física ali, um claro freio de mão puxado, o Pablo Maia pelo menos correndo está. Então o Pablo Maia que ontem era carta fora do baralho, porque não aguentaria mais chegar na parte física muito boa, o cara agora dá a volta por cima, tem que recuperar a parte técnica, sim, a parte técnica não recuperou ainda, mas a parte física está recuperada. E Pablo Maia, estamos todos com você, esperando que você volte nesse momento crucial do tricolor de Bobadilla. Tirou tua posição merecidamente, só que o Bobadilla tem mercado e pode ser vendido. Até o Pablo Maia pode, se ele recuperar o futebol. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas o Alisson, por exemplo, que bate de frente com Bobadilla, Pablo Maia, de posição ali, quem ia jogar, o Alisson, ele tá virando cada vez mais carta fora do baralho e tá dando muito o que falar aí fora. O Alisson, ele não deve jogar mais no São Paulo mesmo e não está conseguindo se colocar em time nenhum, porque o São Paulo insiste em receber R$1 milhão pela Alisson, pela compensação pelo empréstimo. Que decadência impressionante. Dá até dó, sinceramente, não quero nem tripudiar em cima, dá até dó. O André Silva está voltando agora. O André Silva, que quando chegou no São Paulo com o Thiago Carpini, ele foi um jogador que fez gol até debaixo d'água, meteu gol mesmo. Jogou de ponta direita, ponta esquerda, segundo atacante pelos dois lados e centroavante também. Se mostrou um jogador muito capacitado, que caiu de produção com o Zubeldia e aí acabou se machucando de maneira feia e não conseguiu jogar mais. Agora ele está voltando, tal qual o Ferreirinha, que tá naquele trabalho de transição ali, quase que jogando, a mesma coisa é o André Silva, e isso impacta demais. Primeiro, porque o André Silva é um centroavante para ser o cara para reposição de Caleri, que já tem se mostrado um artilheiro nato, né? O Caleri, no sistema tático do Hernan Crespo, o Caleri tá deitando de fazer gols, tecnicamente bem ou não, fisicamente bem ou não, o Caleri mete gol e isso são números indiscutíveis, já superou no passado. E aí o André Silva voltando é pra você não só abafar o tapa entrando no lugar do Caleri, como também pra você poder descansar o Caleri. O São Paulo está escalado para a grande decisão que o clube tem pela frente pela fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O adversário do tricolor será a equipe do RB Bragantino. O tricolor não vence o rival fora de há pelo menos 7 anos, desde quando o Bragantino foi comprado e se tornou uma SAF. Para este duelo, o tricolor contará com força máxima em seu elenco. Reforços para 2026, Danielzinho e Lucas Ramon são titulares absolutos no tricolor mesmo com poucos jogos disputados. Atualmente, o tricolor não perde há 6 jogos consecutivos e promete um bom jogo fora de casa para avançar às quartas de finais do Campeonato Paulista. Caleri e Lucas Moura vão liderar o time em busca da quebra do tabu na casa do rival. Cauli, outro reforço recém-chegado, vai estar no banco de reservas e deve entrar no duelo durante o segundo tempo da partida. Desta maneira, em busca da vitória, Crespo deve utilizar força máxima para vencer o jogo e avançar para a próxima fase do Paulistão. O tricolor deve entrar em campo com o seguinte time: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio e Lucas Moura, Luciano e Caleri. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite. O meu é 2-1 para o São Paulo.